tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa apresentação na parte da tarde. A nossa programação envolve aqui a apresentação de dois estudos, né? São dois que... São dois... tá. Esse estudo do censo, né, da educação superior que gerou... Alô? Agora sim. Tá. Então nós vamos apresentar, a partir do censo da educação superior do MEC de 2009, que é público, está disponível para todo mundo no site do INEP, o pessoal da Data Consumer, que é a empresa que presta consultoria para a gente lá no Bureau de Inteligência, eles elaboraram um estudo de geomarketing. Ficou bastante interessante, é o mesmo censo, só que com uma apresentação completamente diferente e com foco nos cursos da área de TI. E mais no final nós vamos estar apresentando, o Cid vai estar apresentando, uma pesquisa quantitativa que foi feita a respeito da demanda de profissionais na região de Belo Horizonte exclusivamente, né? Então, tem um monte de pesquisa lá fora. Aliás, não tem pesquisa de verdade nenhuma feita, quero até esclarecer, porque o pessoal fala que a crise de manhã falou de uma pesquisa que foi feita e que saiu no Valor Econômico. Na verdade, não tem nenhuma pesquisa feita a não ser a nossa. O que existe de demanda de profissionais são estudos, são conjecturas. O pessoal inventa fórmula, tá? Mas de fato, estudo quantitativo com metodologia séria, né? Só existe o nosso que vai ser apresentado aqui e mesmo assim com validade exclusiva para Belo Horizonte. Tá? Então, passa a palavra agora para o Cid primeiro, Cid Gonçalves, que vai estar fazendo a apresentação. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, agradecendo a acesso por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse trabalho. Eu, Gustavo, vou fazer essa apresentação e eu vou começar apresentando dados do Censo da Educação Superior com a progressão de 2007 a 2009. Esclarecendo que o Censo da Educação Superior ele funciona da seguinte forma. O MEC solicita às instituições de ensino superior que preencham os formulários e elas informam as informações dos cursos que elas estão praticando. Então, existem algumas oscilações que vêm dessa metodologia, algumas escolas às vezes informam, às vezes não informam, mas o censo traz para nós uma visão geral do que está acontecendo no nível da educação superior no nosso estado, na área, e então nós vamos apresentar. Vamos começar aqui pelos tipos de instituições, né? Então, que oferecem cursos de tecnologia da informação. Nós podemos observar que são 31 federais, públicas estaduais nós temos 24 e privadas 121. Privada comunitária ou confessionária filantrópica, por exemplo, a PUC, por exemplo, né, 51. Essas privadas comunitárias são instituições privadas na prática, né, porque o governo não tem controle sobre elas, ou pode ser da igreja, pode ser uma fundação, né, mas na prática são instituições privadas. O resumo do quadro é o seguinte, né, na prática o ensino em instituições está controlado pelas instituições privadas, são elas que são formadoras dos profissionais. Massa, né, em volume. Com relação ao porte das instituições, né, 110 são universidades, 33 centros universitários, 73 faculdades, ou seja, existe um equilíbrio aí razoável entre universidades e centros universitários e faculdades, o que demonstra, de certa forma, que os cursos da área de TI, principalmente da computação e engenharia, exigem uma estrutura relativamente grande e existem as exigências também de doutores, etc. Então, às vezes fica difícil para instituições pequenas dar suporte a esse tipo de curso. Então, isso é uma vantagem, de certa forma, né? Outra questão diz respeito às modalidades. Né? A maioria absoluta são cursos presenciais, mas nós podemos observar um crescimento muito grande nos cursos à distância. Né? Então, se a gente observar no nível Brasil, né, nós temos 17 em 2007, 24 em 2008, 685 em 2009. Óbvio que o censo às vezes carrega algumas discrepâncias, por exemplo, muitos cursos podem ter sido abertos em 2008, mas não informaram no prazo.
entendeu? O prazo passou, por exemplo, da informação, os cursos já estavam em tramitação, por exemplo, né? Mas o número é absurdo. Para vocês terem ideia, no Censo da Educação Superior, o último censo, né, porque o de 2010 está para sair agora, ainda não saiu, mas no último censo as duas modalidades tiveram maior crescimento, foram EAD, 34%, e tecnólogo, cerca de 21%. Ou seja, é o que está crescendo no Brasil, né? A educação superior está crescendo já a passos mais lentos, né? Está crescendo muito para a classe C, a classe emergente C, então estão ingressando em universidades de custos mais baixos e escala elevada. Para vocês terem uma ideia, a Estácio de Sá está hoje com 180 mil alunos, né? Então, nós estamos falando né, que são controlados por grupos de bancos, né, fundos de investimento. Então, nós estamos falando de instituições realmente de escalas elevadas, né? Mas a tendência é o crescimento da educação à distância, né? Eu sei que quando eu vi a UFA oferecendo curso de goleiro à distância, eu vi aonde que esse negócio ia parar, né? Então, imagina na área de TI, vai ser relativamente fácil, né? É verdade. É curso de extensão, né? A FUMEC tem educação física à distância, né? Só que tem aula presencial prática, né? Mas tem. Com o desenvolvimento tecnológico, aí vem outra questão, né? Vocês são culpados, né? Com o desenvolvimento tecnológico, não tem jeito. Daqui a pouco o cara vai botar um óculos 3D e vai ver o cara na frente dele. Isso não vai demorar, não vai ter jeito mais, entendeu? Aí o cara fala assim, para que eu vou lá? Entendeu? Não vai ter jeito. Com relação à modalidade, né, o que acontece? O mundo de bacharéis, né, o curso de computação é um curso clássico de bacharelado, né? Ele começou no Brasil como tecnólogo, né, em meados da década de 70, década de 80, não se permitia curso de ciência de computação, não existia, né? A maioria que praticava era engenheiro e administrador, né? Aí o governo federal, na época, para você abrir um curso, tinha que ter a assinatura do presidente da República, né? A burocracia era essa, né? Você tinha que conhecer um ministro para conseguir abrir um curso de tecnólogo na área de TI, na época. Eu sei que nós abrimos depois os tecnólogos migraram todos para bacharelado. Então a grande massa de bacharelados em ciência da computação, né, e ciência e sistema de informação, né? Agora o que a gente observa é o que está acontecendo agora. Olha aqui, a nível Brasil, os cursos tecnológicos, né? 1.383, quer dizer, hoje já passa o bacharelado, entendeu? E lá em Minas Gerais ainda não passou o bacharelado, mas eu te falo de carteirinha, que eu trabalho na instituição de ensino superior, e os cursos de ciência de computação estão sendo praticamente canibalizados, em parte pelos cursos de tecnólogo, por causa do custo baixo da mensalidade, pressa das pessoas de formar. Vários já estão no mercado de trabalho, não querem ficar lá 4 anos, acham que não tem nada para aprender, não interessa também se tem. Então, a tendência do crescimento tecnológico é muito elevada. Com relação aos cursos oferecidos, né, em Minas Gerais, especificamente em 2009, nós temos 34 computação, 85 sistema de formação, 97 tecnólogo, né, e 2 de outras áreas. O que ocorre ali é o seguinte, né, o curso de computação ele tem exigência muito mais alta para ser mantido, né, de número de doutores, laboratórios, disciplinas complexas, que você arrumar um professor realmente não é qualquer um que dá aula. O sistema de formação de exigência é muito baixo. Então, as escolas acabam... o que acontece é o seguinte, o MEC está pegando mais pesado com as escolas agora, está fazendo inspeções. Em medida que ele faz inspeção, a escola não consegue manter a computação, e aí o MEC aconselha migrar para sistemas de formação. Isso no médio e longo prazo vai gerar uma lacuna, entendeu? Se as escolas não tiverem recursos para manter os cursos, aí é o problema 2, que a mensalidade do curso de computação é uma mensalidade cara. A mensalidade é acima de R$800, R$1.000. E isso é um problema para o aluno pagar. O aluno, às vezes, vê um emprego no tecnólogo, ou ingressa numa empresa com um salário mais baixo, e aí ele abandona a computação. É outro problema que nós vamos analisar aqui um pouquinho,
que o número de egressos versus os entrantes está na faixa de 40%. Então, ele abandona o curso ou passa para o tecnólogo. Né? O tecnólogo é o grande curso da classe C, entendeu? A classe C emergente, ela está abarcando, e não necessariamente são pessoas incompetentes, são pessoas que não têm recurso para fazer o curso mais caro, mas elas vão acabar ficando com uma formação menor. Quanto a isso, não há dúvida. Quer dizer, você vai formar um cara em 4, você forma um sujeito em 2, não é a mesma coisa. Né? E aí eles vão chegar mais cru para vocês. Eles vão chegar mais cru, eles não vão aprender coisas mais complexas, né? Interface, máquina, o que é isso? Não tem esse curso tecnólogo. Eles não vão aprender coisas mais complexas. E aí vão aquela história, né? Aprender na prática, né? Aprender fazendo, né? Então espera-se que a empresa vire a escola e isso obviamente pode gerar algumas consequências aí, né? Existe um outro fato também que cabe ressaltar, e depois nós vamos ver, nós estamos falando do censo de 2009, né? Mas quando a gente chegar, quando chegar o censo de 2010, aí eu já vou, aqui estão os dados da ciência da computação, né? No qual você tem lá o número de ingressos 1.663 em 2009, para um número de concluintes de 703. Então a máquina quebra, né? Isso deve ter sido discutido aqui de manhã, né? Mas o cara entra achando que é uma coisa, aí o cara bota lá um programa de computador para fazer, o cara vai para casa ler na internet lá, globo.com, sei lá, Facebook, e não quer saber daquilo mais. Quer dizer, grande parte não sabe do que se trata, né? Gosta de internet, então esse é um problema genérico no curso de computação. Com os cursos da área de matemática, esses cursos que tem algumas coisas que são mais hard, chega um sujeito lá achando que está brincando de filosofia e na prática o negócio é preciso, né? Exige, né? Um programa errado não roda, né? E daí para frente vai, né? Sistema que o diga, então ele vai pegando, né? Vai abandonando. O outro problema que eu vejo, na hora que a gente vai analisando esses dados aqui aos poucos, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, número de candidatos por vaga, que é esse azul aqui, esse verde de cima, desculpa. Né? Então o verde de cima mostra para nós que tinha 2,72, 2,95, 2,75. Você vê que o nível em Minas Gerais é muito mais alto que o nível Brasil. Quer dizer, no Brasil tem mais oferta do curso. Na verdade, 1,60 por vaga é pouquíssimo, entendeu? Porque aquele 0,60 não tem condição de fazer o curso e vai abandonar o curso. Então, na verdade, é menos que isso, né? Mas a minha visão, assim, é que esse número vai baixar agora no censo de 2010, entendeu? Porque simplesmente está havendo uma coisa que todo mundo no Brasil quer estudar engenharia. Entendeu? Eu sei que eu participei de vários vestibulares agora, acompanhei os vestibulares, e simplesmente engenharia, os caras estão querendo derrubar a porta da escola para entrar. É briga, entendeu? E estão abandonando em parte o público é o mesmo. Entendeu? É um cara que gosta de ciências exatas, entendeu? Que tem facilidade, uma certa facilidade com lógica, com matemática. O público da engenharia é muito similar. Né? Então ele está indo para a engenharia porque ele vai arrumar um emprego e aí isso vai gerar uma lacuna do letrado de qualidade. Quer dizer, você ainda tem uma porção de alunos, mas o aluno top está querendo fazer engenharia porque a engenharia está dando dinheiro. Então, é isso. Aqui vocês têm aqui um número de concluídos por ingresso, você vê que em 2009 foi 42%, você tem uma taxa de 58% que fica agarrado ou abandona o curso. Então, esse é um outro problema, né? Com relação a esse curso de engenharia da computação, né, é um curso que não era muito forte, né, mas que surgiram alguns cursos desse tipo. Eu acredito assim que o curso é praticamente o mesmo, né? São uma escola de engenharia que criam esse tipo de curso, né? Agora, eu vou ser sincero, mercadologicamente ele vai ter um apelo mais forte pela engenharia, entendeu? Então ele tende a ter, entender, um crescimento nos próximos anos. Né? Esses dados aqui não são, vocês veem que o candidato por vaga crescendo, e eu acredito que vai crescer mais por conta de que é engenharia.
mas na verdade é o mesmo curso. Quer dizer, se hoje eu tivesse a oportunidade de mudar o nome do curso lá na instituição que eu trabalho, eu mudaria para Engenharia da Computação, só para aumentar o candidato por vaga. Com relação aos sistemas de informação, né, o sistema de informação tem um número elevado de alunos, né, ele tem lá um inscritos de 10 mil, quer dizer, um número bem maior, né, as curvas do curso estão aqui, né, ali nós temos lá o número de ingressos, que é o azul, quer dizer, o número de ingressos está caindo. Vocês podem observar aqui no Brasil subiu e o local ele está caindo. Aqui nós temos que ver essa coisa com calma. O que está acontecendo aqui? Aqui em Belo Horizonte tem um outdoor de tecnólogo em cada esquina, entendeu? Aqui nós temos instituições falando assim, concretamente como a UNA e a UNE, que estão com um marketing agressivo em cima desses tecnólogos. Né? E isso, obviamente, direciona um pouco esse público, entendeu? Então, vai entrar uma massa de tecnólogos de TI nesse mercado aí, entendeu? Nos próximos anos vai chegar uma massa substancial. Né? Então, aqui o sistema de informação também com um candidato por vaga muito pequeno, né? Muito baixo, inclusive em Minas Gerais, 1,55. Com a taxa de assistência que está um pouco menor, né? 47%, porque é mais fácil. Né? Então, ele tem uma taxa de assistência menor. Agora, o aluno não é o mesmo. Grande parte dos alunos que têm formação também são alunos que não passaram no vestibular de computação. Então, mais uma vez, é outro aluno. Esse curso de licenciatura é um curso que está assim, em baixa, né? Pouquíssimos alunos, pouquíssimos concluídos, 28, né? Então, não vale a pena estender nele aqui. Com relação aos tecnólogos, né, a gente observando aqui, né, a gente começa a verificar um crescimento lá em Minas Gerais, né, de número de ingressos 2.000, 2.300, 2.800, né, então é um crescimento. Esses números eu acho que ainda estão pequenos, perto da realidade, acho que 2010 vai dar um salto muito alto. E candidato por vaga de 1. Né? E também uma desistência relativamente elevada, só 45% concluindo. Né? Então, mais uma vez, grande parte entra sem saber do que se trata. Existem outros cursos sequenciais que eles estão, o MEC acabou com esses cursos. Né? Então, eu fiz uma conta aqui só para a gente exercitar, fechando essa parte. Então, se eu pegar o número de concluintes de todos aqueles cursos que eu falei, eu tenho formandos por ano 3.854 em 2009, né? Sendo 1.750 sistemas de formação e 1.282 tecnólogos. Então, a gente está formando principalmente nessas duas áreas por questões financeiras do aluno. No ano que vem, o tecnólogo vai crescer. Ciência da computação acho que vai diminuir um pouquinho, o sistema de formação também, esse tecnólogo vai virar uma coisa grande e por outro lado, uma parte dessa turma vai estar em EAD e o diploma é o mesmo, né? Então, vocês vão descobrir isso depois, na prática, né? Então, vou passar a palavra ao professor Vanucci, né, para fazer a apresentação do Geomate e depois a gente continua. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Caldeiro, trabalho, né? Um ano junto aí. A gente ficou muito feliz de ter participado desde o início desse projeto, desde o final do ano passado. Está vendo chegando ao fim agora, ambiguamente falando, com o fim do ano também. Né? O estudo de geomarketing é um estudo novo, que a área de marketing, a área de administração está colocando no mercado, que vem trazer exatamente esses dados que o professor trouxe de uma forma mais lúdica e de uma forma também de formar análises comparativas. Em 45 minutos a ideia não é fazer nenhuma análise, até porque senão vai virar uma discussão e a gente tem, cada um tem um enfoque, cada um tem uma linha de raciocínio, mas uma forma de apresentar esses dados, tá? Principalmente de ter um dado único e que dê uma direção gerencial, né? Então, quer dizer, muitas vezes uma diferença numérica de
de 3.529 para 3.413, na hora que você vai tomar a decisão gerencial, isso não muda nada. Então, o geomático ele veio trazer exatamente esse contexto. Então, o que a gente está trazendo para você? Então, a gente com essa apresentação, tem a finalidade de apresentar os principais dados do censo. O professor ele trouxe um pouco da evolução. Eu não vou falar de evolução, eu vou falar somente do ano de 2009. Elaborar uma análise mercadológica das instituições de TI. Então, vocês vão poder verificar onde estão as instituições de uma forma geográfica mais organizada. Identificar as regiões de destaque, ou seja, onde que realmente no Brasil estão os cursos de TI, qual a densidade, onde tem maior densidade, onde tem menor densidade, né? Para quem quer abrir novos cursos, para quem quer abrir uma empresa, para quem quer buscar profissionais, de repente pode ser uma fonte de inspiração para depois buscar de uma forma mais micro, né? E cruzar dados do censo escolar 2009 versus do IBGE de 2010. Apresentar os mapas temáticos, então a gente vai apresentar basicamente 70% dela vão ser em formato de mapas, né, para exatamente trazer esse lado lúdico. Identificar o número de instituições, matrículas, comandos e cursos oferecidos, né, dentro da área de TI, né, e demonstrar aspectos relevantes sobre a distribuição e a concentração desses indicadores no estado de Minas Gerais, de forma a contribuir para os negócios de TI. Tá? Então, a primeira pergunta que surge quando a gente está fazendo é isso. Quantos são e aonde estão os cursos de TI no Brasil? Né? Então, a gente chegou a essa conclusão. São 3.970. Na verdade, eram 3.978. Só que na formação da base que chegou para a gente com dados faltantes. Então, a gente pode concluir isso. São 3.970 cursos de ensino superior na área de TI, sendo 1.767 na região sudeste e 2.203 em outras regiões. Então a gente já começa a entender uma grande concentração acontecendo aí na região sudeste. É claro, também a região economicamente mais privilegiada em relação ao Brasil. Era de se esperar, mas agora nós temos dados. Não somente... E sendo São Paulo, né, com 1.075, atingindo... ocupando o primeiro lugar, 27%, né, de todos os cursos, e Minas Gerais com 360, ocupando aí 9% dos cursos. Tá? Quais são os cursos que estão incluídos aí? O número parece bem maior. Na verdade, são todos os cursos que o professor apresentou. Eu vou dar um destaque para ele depois, mas são cursos, como eu posso falar, cursos, daqueles 6 cursos que tem, todos eles estão espalhados em vários locais. Então, são o número de cursos abertos pelo MEC em todas as faculdades de Minas Gerais, são 360. Sendo ele à distância, sendo ele presencial. A gente não sou eu, tá? Então, a gente começa a ver aí já essa linha de raciocínio. Então, a gente começa a perceber na região sudeste, né, começando ali por São Paulo, sul de Minas, Triângulo e a região de Goiás e Distrito Federal, uma concentração, né, de cursos, pegando um pouco ali também na região do Paraná, né, próximo a Curitiba, a região de Porto Alegre, tá, e um pouco do noroeste, né, porto-alegrense. E o que me chamou muita atenção na hora de elaborar esse trabalho foi exatamente a região do norte aparecendo também como um foco. Eu não sei se isso era de conhecimento de vocês, mas me chamou a atenção, ou seja, quando a gente criou, né, a distribuição e criou a legenda, o corte, né, a gente usou uma escala, escala formal para aproximação, então lá tem mais de 50 cursos registrados no MEC. Pode ser alguma coisa ligada a Manaus, mas assim, me chamou a atenção, né, então eu acredito que a gente pode, no segundo momento, até estudar de uma forma de entrar, mas essa é a contribuição que o geomarketing tem para trazer. É realmente trazer de uma forma lúdica oportunidades. Como a gente está vendo aqueles que têm acima de 50, se a gente cruzar esses dados aí, por exemplo, com uma área de alto padrão econômico, com uma renda per capita maior, nós vamos ver, de repente, oportunidades que não estão sendo preenchidas. Então é uma questão de realmente interesse, saber fazer a pergunta, para que realmente a resposta venha de uma forma mais rápida e mais prática. Para poder visualizar, então, me chamou a atenção a região metropolitana de Recife, acho que isso aí já é de conhecimento de todos vocês, pela Universidade Federal lá de Pernambuco, a região metropolitana de Salvador, o centro amazonense que eu já falei,
E o Nordeste rio-grandense. Você pode ver que a gente tem um deslocamento ali, uma área geográfica grande, né? E realmente me chamou a atenção com o número de cursos existentes naquela região. Tá? E aí vem a segunda pergunta: quantos são e aonde estão essas vagas de TI no Brasil? Então nós falamos primeiramente dos cursos e agora vamos falar um pouco das vagas. Então, da mesma forma, 243 mil vagas disponibilizadas, sendo 142 mil na região sudeste e 101 mil no restante do Brasil. Sendo São Paulo continua em primeiro lugar também, então além dos cursos é onde tem o maior número de vagas, e Minas Gerais também aparece em segundo lugar com 17 mil vagas. Então, a gente começa a já ver a importância do estado de Minas para o mundo de TI, né? Ou seja, nós somos se eu não me engano agora a sexta ou sétima, acho que é a sétima capital, Belo Horizonte, em relação à população. Nós somos o estado com o maior número de pessoas. Nós temos hoje a quarta ou quinta economia, né, perdendo para alguns polos, e TI, em relação a custos e vagas, a gente continua sendo o segundo estado. E aí, fazendo a mesma análise agora comparativa, então agora na visão de vagas, a gente percebe, né, pegando os pontos-chave lá, que a região lá no sul, onde era no estado lá do Rio Grande do Sul, a gente já não percebe a disponibilidade de vagas, ou seja, tem escolas, mas não tem tantas vagas, comparativamente falando. A gente percebe que na região ali do sudeste, onde saía para São Paulo, Minas, sul de Minas, Triângulo, tinha uma faixa azul, a gente já não percebe ela aqui mais, ou seja, a gente começa a entender que existe uma distribuição melhor das vagas no Brasil. A gente percebe que tem um verde mais claro, muito mais distribuído. E aí, de uma forma, aquilo que eu falei, a análise comparativa, a gente coloca os dois mapas um lado do outro, que aí aumenta um pouco essa percepção de valor e de agregar valor para o trabalho, né? Então a gente percebe aqui claramente as duas regiões aqui permanecem com o número de cursos e vagas. Aqui tem cursos, mas já não tem vagas. Essa região que apresenta um bom nível de cursos, mas com poucas vagas, né? Então a gente começa a fazer análise. E aqui a gente vê manchas, né, onde tem uma concentração de cursos. Já no outro mapa já está bem mais distribuído, mais preenchido. Então acho que essa é a contribuição, da gente começar a entender que as vagas, querendo ou não, estão sendo disponibilizadas de uma forma homogênea para todo o Brasil. E ter uma concentração mais ali realmente na região de Campinas, São Paulo, né, e principalmente nas regiões metropolitanas. Aí a gente está citando Rio, BH, São Paulo, Paraná, Porto Alegre, entre outros. Tá? Da mesma forma, quem tiver outros interesses pode estar cruzando com outros dados e buscando algumas respostas. E quantos são e aonde estão os cursos de TI em Minas Gerais? Né? Falando um pouco de Brasil, já contextualizando e agora aprofundando as mesmas informações em Minas. Essa visão, para quem não conhece, essas aí são as mesorregiões que o IBGE utiliza para segmentar o estado mineiro, né? Ou seja, que forma que a gente consegue ter uma tendência a nível cultural. Existe um estudo anterior e que vem prevalecendo até os dias de hoje. Então, para facilitar, a gente vai trabalhar na mesma linha, tá? Então, ou seja, dos 3.970 cursos que existiam no Brasil, 1.767, né, no Sudeste, e chegamos aí no final a 360, esse é o número de Minas. A gente vai explodir ele. De forma, são 186 cursos de superior presencial e 174 cursos de ensino à distância. Então, aquilo que o professor falou já vem demonstrar algumas características. E sendo que dos cursos presenciais, eles estão distribuídos em 125 são os cursos de bacharelado, 57 os cursos de tecnólogo e 4 os cursos de licenciatura. Tá? E aí, fazendo as análises agora mais profundas do curso à distância, a gente tem 186, dos 174 cursos à distância, 9 são bacharelados, 164 tecnólogos e 1 do curso de licenciatura. Então, para contextualizar essa forma, a gente também joga nos mapas. Então, aqui, só para facilitar o entendimento, para quem nunca viu essa apresentação, ou seja, no modelo de mesorregiões, então nós temos ali no norte, o norte de Minas, depois seguido pelo Jequitinhonha, o Mucuri, o Vale do Rio Doce, a região metropolitana de Belo Horizonte, um pouco mais embaixo a zona da Mata, Campo das Vertentes, que é a região de Tiradentes, Barbacena,
tá? Nunca aparece em alguns pontos, todo mundo mistura ela. O sul de Minas, né? A região centro-oeste de Minas, o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, a região central, que é composta ali por Curvelo e região, o noroeste, o Unaí, Paracatu, né? E o norte, a gente já vem falando, que é a região de Montes Claros, principal município. Então, pegando essa análise, a gente dividiu, utilizando critérios de mesorregiões, a localização geográfica dos cursos. Então, a gente percebe que na região da Grande Belo Horizonte é onde está a grande concentração, né? Nós temos aqui 93 cursos na área azul, né? Que é uma área que a gente deu um corte acima de 75 cursos, né? Entre 50 e 74, nós temos duas grandes mesorregiões, que é a do sul de Minas e a do Triângulo Mineiro. Então, a gente agora já pode afirmar que essas três áreas são as áreas de maior concentração dos cursos de TI no estado de Minas Gerais, né? E a gente vê a Zona da Mata, né, que é aquele azul um pouco mais escuro ali abaixo de Minas Gerais, com 42 cursos, né, sendo uma área promissora também, né? Nós vamos já fazer a mesma análise que a gente fez com o Brasil, e aí a gente vai poder estar concluindo junto. Então, fazendo a mesma coisa agora com a análise de vagas, a gente começa a perceber que houve uma inversão. O sul de Minas, que antes era tido como o maior número de cursos, ele já aparece em terceiro, né, dentro da legenda, como disponibilização de vagas. E a gente percebe a Zona da Mata Mineira, que tem menos cursos, já com maior número de vagas, né? E aí, fazendo a mesma análise comparativa, a gente começa a ficar mais claro isso, né? Ou seja, observando a linha de raciocínio do sul de Minas, ele perde o poder no número de vagas, e a Zona da Mata Mineira ganha com relação ao número de vagas disponibilizadas nessas instituições, né? Oportunidades, né? Eu acho que o mais interessante de tudo é a gente começar a entender, principalmente onde é que está o profissional de TI, que foi um dos grandes debates dessa nossa discussão, né? Muitos indo para São Paulo, independente do modelo de contratação que a gente viu durante os grupos de foco. A gente começa a ver oportunidades, por exemplo, será que vale a pena abrir nossas vagas de TI em Uberlândia, no sul de Minas, em áreas onde realmente os profissionais estão sendo formados, ou vale a pena trazer eles para cá, para Belo Horizonte, né? Ou seja, então, quem tem de recursos humanos, área de RH, não tem? Então, ou seja, é uma forma de geograficamente visualizar. E os profissionais também, quando vão buscar um profissional, né, saber de onde está sendo formada essas pessoas, e consequentemente vão ter um custo mais barato. Não quer dizer que são melhores ou piores, mas em relação ao grande boom que a gente percebe em Belo Horizonte em relação a São Paulo, que vem acontecendo nos últimos anos e que ficou claro no grupo de foco. Eu não tive a oportunidade de estar aqui de manhã, Caldeira, mas deve ter tido discutido bastante essa percepção aqui na parte da manhã, não é? E aí vem os formandos. Então a gente já falou dos cursos, falando das vagas, né? E vamos falar um pouco agora desses formandos. Então formaram, em 2009, 4.236 profissionais, né? Alunos que realmente concluíram os seus cursos. Desses, 4.050 eram cursos presenciais e 186 formandos com curso à distância, né? Então a gente vê um crescimento muito grande de cursos, mas não vem percebendo a questão da formação, né? Então isso me chamou a atenção também quando a gente analisou os dados de 2009. Só para vocês saberem, a gente ficou até quinta-feira da semana passada segurando essa apresentação, negociando com o INEP, porque eles soltaram os dados, mas de uma forma, de um sumário. Eles não disponibilizaram os microdados de 2010. Então a gente está na expectativa de agora em janeiro, fevereiro, disponibilizar para poder concluir, fazer esse mesmo raciocínio, porém de uma forma comparativa, ligando 2009 a 2010, que são os últimos dados. Pegando esse mesmo raciocínio, então, dos 4.050 concluídos dos cursos presenciais, 2.800 foram de bacharel, 28 de licenciatura e 1.170 de tecnólogo. Aí a gente já começa a perceber realmente, claramente, o avanço do tecnólogo em relação ao bacharel, né? Ou seja, o número já é bem mais significativo do que em relação aos cursos. E quem forma em tecnólogo, é claro que é tecnólogo, né? Um curso não muda o nome. Porém, quem é presencial na área de TI e trabalha com bacharel, licenciatura e tecnólogo, olha que interessante. Os bacharéis, eles já têm 733 formandos na área de ciência da computação, 70 na área de engenharia da computação,
1.750 na área de sistema da informação e 299 outros que são correlatos ou específicos. Então a gente continua vendo também que a grande parte está ligada à ciência e principalmente aos sistemas de informação. Né? Então já é um número principalmente para quem quer direcionar aí o caminhamento profissional, como buscar esse profissional no mercado, como contribuir de uma forma mais precisa de quem será esse profissional que vai ocupar os cargos que vocês procuram. Dentro da área da distância, é uma linha mais lógica, né? Então são 186 concluintes, 186 no curso de tecnólogo e 186 formado em tecnólogo, ou seja, não tem diferenciação entre os cursos na escola à distância. Outro dado interessante no censo em relação ao nome dos cursos. Devem existir cerca de 300 a 400 nomes diferentes nos cursos de TI. E o INEP, de uma forma clássica, ele reduziu esses tantos nomes diferentes em 5 ou 6, que é o que a gente está percebendo aqui. Tá? Exatamente para dar uma ênfase mais direcionada. Porque uma letra, ciências e ciência, já torna um novo nome, um novo número. Então é só de uma forma para concluir essa quantidade de cursos. E aí, onde estão os formandos? Né? Então, fazendo agora a análise dos formandos, a gente permanece com a região metropolitana de Belo Horizonte com 1.767, 43% das pessoas que formaram aqui na região metropolitana. Né? O Triângulo Mineiro aparece em segundo lugar com 538 formandos e a região ali da Zona da Mata com 520 formandos. Né? Por isso que a gente estava discutindo naquela hora o crescimento da relação da Zona da Mata com o sul de Minas. E depois o sul de Minas com 428 formandos. É um número significativo para o ano inteiro? Eu acredito que sim. Né? Partindo que o número de São Paulo, do sul de Minas, tem a proximidade a São Paulo, a tendência deles se encaminharem a São Paulo é muito, até por causa da questão cultural do que vinha para Minas, mas nós temos a Zona da Mata ali como uma grande oportunidade. Né? Principalmente ali no próximo a Juiz de Fora. No entanto, Juiz de Fora também tem a arregação do Rio de Janeiro. Né? Mas, né, eu acho que eu morei 2 anos em Juiz de Fora e posso falar, apesar da briga, eles gostam muito de Belo Horizonte. Né? Mais até do que o sul de Minas, porque o sul de Minas, eu falo que é uma exclusão em relação a Belo Horizonte. Juiz de Fora é uma briga, ou seja, eles ainda se relacionam um pouco aqui com a capital. Mas a tal oportunidade para direcionar aí a questão de profissionais da área de TI. Né? E aí fazendo agora a mesma análise, porém de presencial bacharelado. Ou seja, se vocês quiserem buscar um profissional bacharelado, onde é que ele está? Né? Então a gente já pega o Belo Horizonte com 1.009, né? Com 1.009 formandos, depois a gente pega a região de Triângulo com 433 e depois a área da Zona da Mata com 385. Né? Então a gente vê que o sul de Minas formou menos pessoas que a área do Triângulo e a Zona da Mata. Né? Então a disponibilidade fica mais fácil de enxergar também através de mapas da geografia de mercado. Fazendo também do tecnólogo. Onde é que está o tecnólogo? Continua com Belo Horizonte, 758 formandos no ano de 2009, seguidos pela Zona da Mata com 135, depois 104 na região do Triângulo e 60 na região do sul de Minas. O que me chamou a atenção aí é que nós temos várias áreas com 0. Né? Então você pega o Mucuri, você pega a região ali do Jequitinhonha, né? Pega a região ali da área centro-norte ali de Minas, todas elas com 0. Né? E aí vem aquela visão inversa. Se não tem ninguém formando, será que não tem oportunidade? Que com certeza vai ter empresa, com certeza vão ter outros polos. Então, para quem é profissional e quer se deslocar, de repente não pode ser uma oportunidade. Né? Então é bem interessante entender essa geografia de mercado com relação ao assunto profissionais da área de TI. Né? Ou seja, é uma área carente em termos de cursos, de vagas e formandos, mas com certeza são áreas que existem empresas, existem oportunidades. E aí, para poder começar a finalizar, a gente faz uma análise comparativa, aí utilizando o critério. Então, uma coisa importante é relatar, o professor Silvio até colocou, não foi disponibilizado o curso as vagas, os formandos e as inscrições no curso de educação à distância. Então a gente pode ver ali que elas estão brancas. Tá? Por isso que eu quis relatar isso aí para vocês. Já na educação presencial, todos os dados estão disponibilizados. Tá?
Então esse é um número comum para todo mundo do mercado. E aí a gente começa a fazer algumas análises. Olhando aí as matrículas, a gente teve 29 mil pessoas matriculadas em cursos de TI no ano de 2009, ou seja, pessoas que de alguma forma se matricularam, mesmo presença, já fazendo o curso ou não, né, são matrículas, não só de entrantes, pessoas que já estavam fazendo o curso. E nós temos, fazendo uma análise ali, 4 mil formandos, então quer dizer, um número, para vocês terem um parâmetro, as inscrições eram 27 mil, sendo só 9 mil ingressos, ou seja, pegando um trabalho aí concluinte total, somente da área presencial, de 3 para 1. Ou seja, para cada 27 mil vagas disponibilizadas, só 9 mil foram preenchidas, de uma forma geral. Desculpa, passaram. E tiveram disponibilizadas 17 mil vagas. Então, das 17 mil vagas disponibilizadas, só foram preenchidas 9 mil. E aí, para a gente finalizar, eu acho que esse é o grande dado, que a gente sempre deixa para o final, né, para mostrar, mas fazendo uma análise comparativa quanto o número de cursos. Então, Minas hoje representa 9% dos cursos ligados à área de TI, 9,1%. Nós temos somente 7,2 vagas. Então, quer dizer, nós temos menos vagas por curso disponibilizado. Nós temos 9,6 matrículas. 9,6 matrículas e 9,1 formandos. Então, estão um número bem aliados entre formandos, matrículas e cursos em relação ao Brasil. Candidatos, 7,3. Então, nós estamos com um número menor do que em vagas em relação ao Brasil. O ingressos, 8%, ou seja, estou com menos ingressantes nos cursos. Né? A população nossa de Minas Gerais representa 10%, 10,3% do Brasil, de acordo com o censo de 2010. O consumo de Minas Gerais é 10,08%. Né? As empresas NIBs, 13,3% das empresas NIBs estão aqui em Minas Gerais. Tá? O que a gente considerou como empresa NIBs? Todos os quinais, menos os quinais da área de TI. Tá? E 12,1% das empresas NIBs. Ou seja, se Minas Gerais tem 10% de representatividade, nós temos um número bem interessante, quase 20% a mais de empresas da área de tecnologia aqui no estado. E por último, o que me chamou muita atenção foi os colaboradores da área de TI. Né? São o CBOs, eu até citei ali, o CBOs 1236, 1425, 21, 22, 24, 23, 31, 71, são os CBOs, né, que são de profissionais da área de TI. Sabemos que tem vários profissionais com CBOs alterados, né? Ou seja, não existe essa atualização de uma forma, até porque como não tem a questão da classe, deve ter sido discutido na parte da manhã também, fica muito a critério da área de recursos humanos em definir o modelo, o CBO desse profissional que atua na área de TI. Mas me chamou muita atenção que o número é o mais baixo número de toda essa análise comparativa que a gente está terminando aqui para vocês. Né? E mostrando que, querendo ou não, hoje, se você fizer uma análise somente dos 3 dados ligados à área da TI, né, da empresas NIBs e empresas IBs, né, a importância de Minas Gerais para o Brasil é muito forte. Né? Então, eu acho que eu, como assim, consultor que roda o Brasil, a gente vê claramente que os profissionais de TI lá fora são mais valorizados que os profissionais de TI aqui dentro. Ou seja, quando você pega uma empresa, que estou mandando um mineiro, você pode saber que a empresa lá fora fica feliz. Você sabe o grau de comprometimento, sabe o grau da empresa que está ligado, né? Então a gente percebe claramente isso com relação às outras regiões onde a gente vem passando também. Tá? Então, gente, em termos de geomarketing, até pelo tempo, é um breve, né? Eu acho que o mais importante daqui é vocês tentando várias informações ao longo do dia, né? E que todos esses dados podem ser aprofundados. Mas, como eu disse, a gente pode analisar, discutir, mas eu preciso do enfoque para a gente poder projetar a mapa. Então, hoje foi um trabalho mais voltado à informação, né, para transformar em conhecimento para vocês dentro do prisma de cada um, né? Mas os dados estão disponibilizados, meu e-mail está aí, quem quiser ter acesso a ele, só mandar para mim, eu encaminho, né? Não existe nada formalizado ligado diretamente a isso. Ok? Professor, obrigado. Agora, segunda parte, terceira parte com você. Gente, muito obrigado. Né?
continuar então, o professor Vanucci, né? Vou falar um pouquinho sobre a estimativa de demanda declarada dos profissionais de TI em Minas Gerais. Então aqui o que foi feito foi uma pesquisa. Essa pesquisa visava identificar lacunas de contratação de profissionais de TI em empresas IBs e não IBs. E, para tanto, o foco principal da pesquisa foram 4 variáveis para cada um dos cargos. Número de colaboradores atuais, número de colaboradores contratados nos últimos 12 meses, número de vagas em aberto e número de colaboradores previstos para contratação nos próximos 12 meses. Foram coletados 93 questionários de empresas de TI e 200 questionários de empresas não IBs na região metropolitana de Belo Horizonte. Com relação às empresas pesquisadas, né, a maioria delas foi não IBs, 69%. O cargo do respondente nas empresas não IBs foi gerente coordenador de informática, né, e nas IBs, principalmente a gerência administrativa, que são cargos que têm relativa informação. A maioria das organizações é privada, então, de certa forma, representa o perfil das empresas, né? O faturamento médio novo ficou distribuído, principalmente, tem muitas empresas muito pequenas, né, que é o normal da amostra em geral, né, mas também tem todas as... Deixa eu fechar isso aqui. Em todas as faixas de receita, né? Com relação às empresas de software, a maioria das empresas, as empresas de informática são desenvolvedores de software, principalmente desenvolvimento, né, o que representa a realidade. Algumas estatísticas descritivas gerais, né? Então, as empresas iam citando os cargos, né, e iam citando o número de funcionários, vagas em aberto, etc. Então, nós temos uma grande lista de cargos, né? Então, quando a gente analisa os cargos citados, né, com relação ao nível de escolaridade dos contratados, no nível técnico, né, nós temos muitos assistentes administrativos, o pessoal da área comercial, né, alguns estagiários de nível técnico, técnicos também, técnicos de desenvolvimento, técnicos de operação. E na área bacharelado, né, nós temos uma grande concentração de gerentes, né, analistas, coordenadores, né, e engenheiros, né, engenheiros, etc. Né? Bom, com relação... Primeiro eu estou mostrando, gente, um apanhado geral. Isso aqui são as empresas IBs e não IBs somadas. Depois eu vou cortar isso aí, ok? Então, em geral, o cargo que mais aparece é analista de sistemas. Em seguida, os técnicos em operação, os analistas em sistema web com 8%, operadores, gerentes de tecnologia da informação, administradores de rede, programadores, etc. Vão seguindo aqui, são os cargos que mais aparecem. Número de colaboradores contratados nos últimos 12 meses, aparece muito essa questão dos técnicos. Depois vem os analistas, gerentes. Essa questão dos técnicos é curiosa, porque aparentemente está havendo uma rotatividade aqui. Os dados vão se repetindo, né? Então, muitas vezes pretende-se contratar, por exemplo, analistas, mas acaba se contratando operadores. Então, aparentemente, existe um problema de rotatividade nos cargos de menor qualificação. Uma rotatividade maior nesses cargos de menor qualificação, talvez porque esses indivíduos estejam querendo pular para outras profissões melhores. Tem que cancelar esse problema. Na questão de número de vagas em aberto nos últimos 3 meses, somando ambos, problema de software.
Então, com relação ao número de vagas em aberto, né, técnicos, monitoração, analista de sistemas, estagiários aparecem de uma forma muito ampla, uma grande foco em contratação de estagiários, analistas de sistemas web, programadores, desenvolvedores programadores de sistemas web, ou seja, aparentemente, nessa área aqui estão tendo uma certa dificuldade de contratar, somando todas as empresas. Na hora que a gente pega multiplicadores previstos para contratação, a gente observa, somando todas as empresas, que analistas de sistemas web aparecem em primeiro lugar, depois analistas de sistemas, depois os técnicos. Quer dizer, quando a gente vê os contratados, muitos técnicos entraram, mas quando a gente observa o que se gostaria de contratar nos próximos, os analistas de web aparecem. Então, se ele queria contratar um pouco mais web, um pouco mais de analista de sistemas, ele acaba contratando pessoas porque está tendo uma rotatividade nos cargos de menor nível, aparentemente, porque esses indivíduos estão fazendo tecnólogos ou estão querendo progredir, então acabam abandonando o que representa, e aí um outro problema, à medida que o ensino superior aumenta o número de vagas, né, as pessoas largam o técnico para fazer o superior e as profissões técnicas vão ficando também com lacunas, né? Ninguém quer mais, né? Agora vamos fazer uma análise mais específica. Quando eu pego, aqui nós temos CLT e PJ, né? Então, na hora que nós pegamos CLT de empresas de software, que são as empresas IBS, né, a gente observa, né, aqui com relação a bacharéis, né, nós temos aqui alguns cargos, né, gerentes em geral, né, analistas de suporte, engenheiros, obviamente, né, tem alguns cargos que estão com mais bacharéis em análise de sistemas web, etc. Né, e assistentes administrativos, consultores, esses indivíduos que estão mais com relação ao nível técnico. Quando a gente pega PJ e IBS, né, a gente tem um número menor de cargos, né, e alguma concentração aqui de administradores de rede, né, técnicos também, PJ, né, aparentemente existem técnicos PJ, eu não sei se se terceiriza essa operação, né, mas enfim, existe um número relativamente grande de técnicos PJ. Com relação a CLT de empresas não IBS, né, nós temos aqui bacharéis, né, analistas de suporte, né, uma concentração aqui de estagiários, né, em nível técnico. E com relação a PJ não IBS, né, nós temos aí uma variedade grande, né, de profissionais contratados como PJ, né, em cargos que são relativamente em nível de bacharelado. Né? Então, há uma terceirização das empresas aí, as empresas não são empresas de software, elas simplesmente terceirizam, né, grande parte das suas áreas para pessoas PJ. Agora, a comparação global, então, né, então quando eu falo bacharel, né, eu tenho a maioria CLT, né, mas existe um nível de PJ aqui razoável. E na hora que eu falo tecnólogo, etc., né, eu tenho proporções aqui de PJ maiores, ou seja, por exemplo, tecnólogo não IBS, eu tenho um nível muito grande de PJ quando eu comparo com a CLT. No caso de IBS, nível técnico, eu tenho mais PJ do que CLT. Né? Então, vai havendo uma precarização aí do emprego. Com relação ao número de colaboradores atuais e empresas IBS, né, a maioria são analistas, técnicos de operação, suporte, analistas de rede, desenvolvedores, técnicos, esse é o perfil geral dos profissionais. Com relação ao número de colaboradores contratados em empresas IBS, né, é uma proporção grande de técnicos, analistas, programadores, técnicos de comunicação, técnicos de desenvolvimento de sistemas, programadores de sistemas aplicativos, principalmente foco em software, né, na realidade contratada. Com vagas em aberto, né, apareceu uma grande contratação de estagiários. Isso pareceu muito relevante, uma compreensão aí se esse estagiário é um trainee que está sendo colocado, mas as empresas de software declararam que tem uma demanda elevada por
os estagiários que não conseguiam preencher. Isso aqui eu sei que é um problema, porque o que acontece? Como é que as empresas contratam estagiário? Elas mandam um cartaz para a escola e a escola manda um estagiário. E esse estagiário vem qualquer um que aparece lá. Então, esse estagiário ele vem sem a mínima preparação, ele se autocandidatou, né? Então, a seleção de estagiário é um problema que as escolas deveriam selecionar esses estagiários para encaminhar para as empresas, né? Mas, na prática, é um processo totalmente aleatório, e aí acaba talvez gerando essa demanda aí, né? Desenvolvedores programadores de sistemas aplicativos, análise de sistemas, esses são os cargos que estão mais em aberto. E previsto para contratação em empresas livres, técnicos, estagiários, engenheiros, analistas, programadores, ou seja, segue mesmo o padrão. Com relação a PJ de empresas de software, né, com os colaboradores atuais, né, em PJ, principalmente técnicos, né, os colaboradores contratados em PJ, alguns citados gerentes, devem ser empresas pequenas, né, que não tem como assalariar esses indivíduos, análise de sistemas de web, técnicos de operação, etc. Com relação a vagas em abertos em PJ, só apareceu uma vaga, alguém tentando contratar um diretor PJ. Número de colaboradores previstos para contratar em PJ, ainda assim técnicos, análise de suporte, gerentes, diretores, analistas web. Com relação a CLT, empresas que não são de informática, colaboradores atuais principalmente na análise de sistemas, técnicos de operação, analistas web, operadores, gerentes, né? Colaboradores contratados principalmente na análise de sistemas, também técnicos. Número de vagas em aberto, principalmente analista de sistemas, técnicos, analistas web. Depois eu vou mostrar os totais e vai ser mais objetivo. Número de colaboradores previstos para contratação, uma tendência novamente dos analistas de sistemas web. Com relação a PJ em empresas que não são de informática, mais uma vez os técnicos, né, programadores, analistas web, administradores de sistemas, etc. Com relação aos contratados nos últimos 12 meses PJ, técnicos novamente, administradores de rede, programadores, etc. E com relação a vagas em aberto, não preenchidas, esses técnicos estão faltando, eles estão tentando contratar em PJ, não estão conseguindo, alguns programadores, etc. E a previsão de contratação ainda nas PJ não livres, técnicos, analistas, operadores, analistas web, etc. Bom, aí nós fizemos, baseado nesses dados, nós buscamos calcular os cargos que estavam com maior demanda. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos duas metodologias. Primeiro, nós pegamos os versos percentuais e atribuímos notas, né? A nota 1, né, quando os percentuais de demanda, de cargos não preenchidos e demanda para os próximos 12 meses era muito abaixo da média, até 4, quando o percentual entra acima da média, né? E aí nós somamos os números, né, para obter uma avaliação. Então nós fizemos dois fechamentos aqui. O primeiro fechamento que nós fizemos foi por tipo de empresa, por tipo de contratação. Ou seja, aqui então está um resumo. Se eu pego o CLT IBIS, né, empresas de software, esse é o quadro de colaboradores atuais, né, principalmente analistas de sistemas, né, colaboradores contratados nos últimos 12 meses, vagas em aberto, e número de colaboradores previstos para contratação nos próximos 12 meses. Então, todo mundo que está em azul foi dado a nota 4, quem estava em preto foi dado 3, até chegar a nota 0, né, para quem estava dormindo. PJIPS foi feita a mesma coisa, né? CLT não IPS a mesma ponderação, e no final nós chegamos nessa tabela, né? Então, nós observamos que existe uma demanda, considerando esse critério, para técnicos em operação,
está havendo um turnover, essas vagas estão tendo dificuldade de preenchimento. Analistas de sistemas, analistas web, analistas de suporte, gerentes, programadores em geral, administradores de rede, diretores, operadores de rede de teleprocessamento, até consultores comerciais com uma demanda menor. Depois nós temos um segundo fechamento comparativo, pegando o quadro geral, então você colocando PJ, CLT, todo mundo junto, e aí nesse caso fica essa ordem, que é uma ordem muito similar. Aí nós temos um quadro comparativo, né? Então o fechamento considerando o fechamento geral, o fechamento considerando os 4 tipos, né? E praticamente segue essa sequência de demanda. Aí nós fizemos o seguinte. Observamos que a demanda clássica é por analistas, né? Observamos que existe um crescimento de demanda por gestores, e aí existe um problema de formação, porque os cursos para gestores eles são muito escassos, né? Uma demanda e rotatividade por operadores, ou seja, não está se conseguindo, as pessoas não estão querendo ficar nesses cargos, os salários são baixos, existem problemas. Uma demanda crescente de analistas web, uma demanda por técnicos e programadores, uma demanda de estagiários como trainee, ou seja, as empresas estão colocando esses estagiários em volumes muito mais elevados, criando uma demanda elevada, testando esses indivíduos, então parece que está havendo uma demanda. E aí nós pegamos os dados da RAIS de 2010, e os dados da RAIS falavam para nós que nós temos no Brasil 3 milhões de empresas, em Minas Gerais 454 mil, né? Em empresas IBS, né? Divisões 62 e 63, nós tínhamos praticamente 2.800 empresas, e no IBS 451 mil empresas. Também fizemos outra análise colocando os trabalhadores. Então, no Brasil, nós temos em CLT 569 mil trabalhadores registrados no CBO de TI. Em Minas Gerais tem cerca de 41 mil. Em outras UFs, cerca de 528 mil. Em empresas IBS, com cerca de 11 mil. E em empresas não IBS, cerca de 30 mil. Ou seja, tem 4 vezes mais gente de TI nas não IBS do que na IBS. E cerca de 12 mil no total aqui, 11.320. O que nós fizemos? Nós vemos uma coisa muito arriscada. Nós demos uma de softwares aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o seguinte, fiz algumas projeções pegando os dados da RAIS e a amostra. O que foi feito aqui basicamente foi o seguinte: existe depois nós temos que acertar isso aqui, porque os seus outros têm mais cursos do que o meu, entendeu? Então vamos ter que acertar isso aqui. Tem mais outros lá do que aqui, entendeu? Então os cursos que eu coloquei são menos. Tem alguns que você considerou de TI que eu não considerei. Então vamos ter que acertar essa história aqui. Mas eu vou mostrar desse jeito e nós vamos acertar isso. Então, se eu pegar e fizer a projeção baseada nos dados que eu obtive, o que a gente teria em IBS seria 821 PJ e 11.230 CLT, sendo que as contratações nos últimos 12 meses teriam totalizado 2.698. Teriam 616 vagas em aberto, com uma previsão de contratação de 1.699. E nas não IBS, nós teríamos cerca de 400 contratações de PJ, 6.800 de CLT, vagas em aberto 1.651 e contratação prevista 4.554. Então nós teríamos aqui, se a gente somasse os dois, cerca de 10 mil contratações a serem feitas. Agora, a questão toda que eu tentei fazer em seguida, mais complexo ainda, é tentar filtrar a projeção superior. Então eu peguei quantos declararam que era bacharelado, curso superior, e peguei a proporção.
de bacharéis que as empresas declararam que tinha versus técnicos. E aí, então, usei essa proporção para construir a tabela novamente. Então, essa tabela, obviamente, ela tem algumas questões, porque ela pega Belo Horizonte e extrapola para Minas Gerais. E isso é uma coisa que não tem uma comprovação precisa, né? Mas ela dá uma projeção. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte: se eu pegar só concurso superior, nas empresas FIPS, eu teria uma demanda anual de 1.511 funcionários. E nas empresas que foram contratadas nos últimos 12 meses, então seria o fato, né? E nas empresas não IPS, eu teria 5.560. O que acontece? Como eu formo cerca de 4.000, entenderam a história? 3.800 e pouco, eu teria um déficit bruto de 1.706 no ensino superior. Só que o déficit não é só isso, porque a contratação, ela não se implica simplesmente que a empresa cresceu. Ela implica que gente saiu, né? Então houve turnover, né? Então a contratação está ligada a dois aspectos. Ela está ligada à expansão da empresa, ela está ligada ao turnover. Então você afirmar, quer dizer, primeiro eu achei interessante porque o número de contratações ficou equalizado com o número de vagas, apesar de ser uma projeção, entendeu? Os números não ficaram. Se tivesse chegado a números muito distantes, chegaria a uma situação de que nós teríamos milhares de profissionais empregados aí e que a gente não está observando. Então a gente começa a analisar que existe um equilíbrio. O segundo aspecto é o seguinte: se eu pegar e considerar turnover, né, então se eu falar que o alto turnover de 10%, né, esse déficit seria de 1.150. Se eu considerar um turnover de 15% desses profissionais de TI, né, de ensino superior, eu vou considerar que eu tenho 872 de déficit. Agora, existe um outro problema que está embutido aqui, que a gente vai ter que analisar com calma, é o seguinte: supondo que hajam 872 de déficit anual, né, existe uma outra questão que vem atrás. Quer dizer, por que esse turnover ocorre? O turnover ocorre por dois motivos. Né? Porque o indivíduo acha uma oportunidade melhor ou porque a empresa simplesmente demite o indivíduo porque ele não tem capacidade para poder trabalhar na empresa. E aí, o que acontece? Uma parte desse turnover, né, não significa que a demanda é 872, significa que eu preciso de 872, mas mesmo assim existem pessoas que me procuram e que não aproveitam. Entenderam a história? Então, eu precisaria desses casos, mas essa turma, então o problema está lá atrás. Quer dizer, se a instituição não forma qualidade, não adianta ela formar número, porque o número não vai resolver o problema. Mesmo que eu chegue à conclusão, nós estamos chegando à conclusão que possivelmente existe uma lacuna de formação, a lacuna não é só de número. Se o indivíduo chega lá na frente e vai trabalhar, ele não consegue produzir, ele não consegue... Então, esse número aqui está mais um pouco desequilibrado do que ele mostra. Entendeu a história? Ou seja, eu vou ter profissionais que vão procurar e não vão querer, eu não vou querer esse profissional, e não é uma questão só de aumentar o número de matrículas. Né? Então, nesse sentido, a questão do controle de qualidade do que as escolas estão fazendo, né, de como as instituições vão trabalhar esse controle de qualidade, se aproximar dessas instituições, é uma coisa importante. Quer dizer, estou a falar de a distância que existe entre o que a escola acha que é uma formação e o que as empresas acham que é uma formação. Eu não sei se valeria a pena até provocar testes, né, e classificar instituições pelo nível de formação que elas estão fazendo, ou seja, criar uma situação que levasse a uma competitividade.